Olá, e seja muito bem-vindo de volta. Ao longo dos séculos, a supremacia naval sempre se destacou como um dos pilares fundamentais do poder global. Para nações como os Estados Unidos, a habilidade de projetar força através dos vastos oceanos não é apenas um elemento de prestígio, mas uma necessidade vital para a segurança nacional. Contudo, nas últimas décadas, um declínio silencioso, porém contínuo, na base industrial norte-americana, combinado com o crescimento de competidores estratégicos, criou um cenário de desafio e instabilidade sem precedentes na história naval contemporânea. A Marinha dos Estados Unidos encontra-se hoje diante de uma necessidade prioritária: ampliar significativamente o número de embarcações, acelerar exponencialmente os processos de produção e incorporar capacidades tecnológicas inovadoras que estejam à altura das ameaças do século XXI. Nesse contexto, surge uma proposta audaciosa, quase saída das páginas da ficção científica: Port Alpha, um estaleiro naval concebido não apenas como um espaço físico para a fabricação de navios, mas como um centro revolucionário que pretende redefinir de maneira radical e transformadora toda a lógica da construção naval moderna. Um empreendimento que, se bem sucedido, poderá restabelecer o frágil equilíbrio do poder marítimo global. Mas afinal, o que exatamente representa Port Alpha? E mais intrigante ainda, como uma startup texana pretende materializar uma iniciativa de tamanha envergadura e impacto? Para compreender plenamente a importância estratégica de Port Alpha, é necessário que olhemos atentamente para o passado recente. Após o encerramento da Guerra Fria, no início da década de 1990, os Estados Unidos optaram por uma redução substancial de seus investimentos em defesa, numa época em que prevalecia a percepção de que as ameaças globais haviam diminuído. Esse período ficou marcado por um corte de aproximadamente 24% nos gastos gerais em defesa, isso em valores ajustados para a inflação. Entretanto, a diminuição foi ainda mais severa no que diz respeito à construção e conversão de navios para a Marinha Americana, que sofreu uma retração de quase 41%. Essa drástica diminuição de orçamento gerou uma onda de consolidação dentro da indústria naval americana, levando ao fechamento de importantes estaleiros. Esses que migraram de um foco produtivo em quantidade para uma produção menor, porém mais sofisticada, tecnologicamente avançada e, consequentemente, mais cara, causando a adoção de uma política agressiva de terceirização de diversas partes da cadeia produtiva. Na época, tais medidas pareciam racionais e adequadas ao cenário estratégico global. Contudo, as consequências de longo prazo foram profundas e prejudiciais. A capacidade produtiva doméstica foi significativamente corroída. Milhares de trabalhadores qualificados perderam seus empregos, e os incentivos para investimentos robustos em modernização praticamente desapareceram. Enquanto isso, em uma trajetória completamente oposta, os principais adversários dos Estados Unidos, com destaque especial na China, deram início a uma expansão naval jamais vista em tempos de paz. Atualmente, a República Popular da China responde por mais de 50% da construção naval e comercial militar do mundo. Seus estaleiros ostentam uma capacidade produtiva monumental, estimada em aproximadamente 23,2 milhões de toneladas, um volume que ultrapassa, de maneira incontestável, a capacidade americana, que hoje é inferior a meros 100 mil toneladas. A Marinha Chinesa já ultrapassou há alguns anos a Marinha dos Estados Unidos em número de cascos, uma vantagem numérica que continua a se ampliar rapidamente. Diante desse quadro, não surpreende que autoridades e líderes militares americanos tenham intensificado seus apelos por uma marinha maior e mais poderosa. No entanto, a dura realidade é que a base industrial existente nos Estados Unidos encontra enormes dificuldades para atender à crescente demanda. A meta legal de alcançar uma frota de 355 navios permanece como objetivo distante e cada vez mais improvável. Projetos estratégicos futuros, como o destroyer DDG e os grandes navios de superfície não tripulados, como o LUSV, enfrentam riscos concretos de extrapolarem tanto os orçamentos previstos quanto os cronogramas originalmente estabelecidos. Nesse cenário de assimetria crescente e avanços tecnológicos acelerados, especialmente no campo de sistemas autônomos, a Marinha dos Estados Unidos delineou uma nova e ousada visão para o futuro: a frota híbrida. Essa nova doutrina estratégica propõe a integração harmoniosa entre navios tradicionais, tripulados por marinheiros, e um número cada vez maior de sofisticadas plataformas autônomas. Rapaz, quando era pequeno, eu sonhava com um carro voador. Hoje em dia é só drone matando gente. Daqui a pouco o nego vai botar um drone reborn aí na mão das pessoas para vender, velho. Isso aí tá bizarro demais. Os chamados veículos de superfície autônomos, ou
Autonomous Surface Vessels surgem como peças-chave para a transformação. Eles oferecem vantagens notáveis, como a possibilidade de aumentar rapidamente a massa da frota, executar missões de alto risco sem comprometer vidas humanas e operar com custos significativamente menores. Eu acho legal que os caras estão colocando um monte de arma na mão da IA, né? Achando que vai dar certo. Parece que ninguém viu Exterminador do Futuro. Depois que a Skynet vem aí pancando em cima de todo mundo, quero ver. O plano de navegação do chefe de operações navais de 2024 reforçou de forma categórica esse compromisso, estabelecendo metas claras para escalar os sistemas autônomos em toda a frota até o ano de 2027. Todavia, para que essa ambiciosa visão se concretize, será necessário produzir ASVs em larga escala, com extrema rapidez e confiabilidade. E é exatamente nesse ponto crítico que surge a proposta inovadora da Saronic Technologies. Fundada com o objetivo declarado de redefinir a superioridade marítima americana e a de seus aliados, a Saronic Technologies, com sede no estado do Texas, adotou, desde sua origem, uma abordagem decididamente agressiva e pragmática, apostando na integração vertical de hardware, software e processo de manufatura. A empresa buscou assegurar a plena operabilidade e escalabilidade de seus sistemas, fatores essenciais para o sucesso em cenários militares complexos. A velocidade operacional tem sido, sem dúvida, a marca registrada da Saronic. Em um espaço de tempo inferior a 6 meses, a companhia conseguiu levar 3 de seus modelos iniciais de SV. O compacto Spyglass, de 6 pés, o intermediário Cutlass, de 14 pés, e o robusto Corsair, de 24 pés, desde a concepção inicial até a operação prática e efetiva na água. Desde o ano de 2022, a Saronic expandiu-se rapidamente, superando a marca de 300 colaboradores e angariando quase $1 bilhão em investimentos, ampliando sua capacidade de fabricação com a criação de um campus industrial de mais de 420 mil pés quadrados em Austin. A filosofia da empresa repousa na doutrina chamada de massa precisa, a produção em larga escala de sistemas autônomos inteligentes, não mais aos poucos, mas aos milhares. Entretanto, para atender plenamente às demandas da frota híbrida e fabricar ASVs de maior porte, seria necessário um salto tecnológico e estrutural ainda mais arrojado. É nesse contexto que nasce o revolucionário Port Alpha. Mais do que um simples estaleiro, trata-se de uma completa reimaginação do processo de construção naval. A Saronic planeja investir bilhões de dólares para erguer a infraestrutura necessária para a fabricação de novas classes de navios autônomos médios e grandes, em um ritmo e com uma escala até então inimagináveis. A filosofia que orienta Port Alpha se apoia firmemente na aplicação dos chamados primeiros princípios da engenharia naval. Em vez de limitar-se a incorporar tecnologias modernas a processos herdados do passado, a proposta é redesenhar do zero toda a cadeia produtiva, inspirando-se nos avanços mais recentes da manufatura doméstica e industrial dos últimos 10 anos. O grande objetivo é eliminar ineficiências, otimizar processos, maximizar a qualidade e, sobretudo, imprimir um ritmo de produção que seja simultaneamente ágil e escalável. Com Port Alpha, a Saronic almeja estabelecer as máquinas, instalações e equipes especializadas necessárias para fabricar, de maneira sistemática, os ASVs de maior porte exigidos pela frota híbrida. Trata-se de criar uma linha de produção altamente versátil e eficiente, capaz de entregar desde pequenas embarcações táticas até grandes navios de guerras autônomos, todos alinhados com a necessidade estratégica da Marinha dos Estados Unidos. O projeto é, sem sombra de dúvidas, de uma ambição extraordinária. Os desafios são igualmente colossais. Erguer um estaleiro de tal magnitude partindo do zero, desenvolver e integrar sistema de automação naval de última geração, assegurar a robustez e segurança cibernética dessas embarcações e ainda por cima qualificar uma força de trabalho apta para operar e manter toda essa infraestrutura representam tarefas imensas. Tais objetivos demandarão competência, visão estratégica e perseverança. Além disso, a integração efetiva desses novos navios autônomos na doutrina e nas operações militares da Marinha Americana exigirá mudanças significativas nos treinamentos, nas estratégias e até mesmo na cultura organizacional das Forças Armadas. Contudo, a urgência do contexto estratégico global e o expressivo apoio financeiro que a Saronic conseguiu mobilizar indicam uma crença sólida no potencial transformador de Port Alpha. Caso obtenha sucesso,
Esse megaprojeto não apenas dotará a Marinha dos Estados Unidos com uma das ferramentas necessárias para implementar sua visão de frota híbrida, mas também poderá impulsionar uma revitalização essencial da indústria marítima americana, gerando empregos, fomentando a inovação e reforçando a competitividade industrial do país. Port Alpha simboliza muito mais do que aço, concreto e tecnologia de ponta. Representa uma aposta ousada no futuro da guerra naval e na capacidade da reinvenção da indústria americana diante dos desafios estratégicos mais críticos do nosso tempo. É um esforço para construir não apenas novos navios, mas a própria frota do futuro, em uma corrida contra o relógio para preservar a segurança e a estabilidade dos mares do mundo. Se a Saronic será capaz ou não de concretizar essa promessa monumental, apenas o tempo dirá. O que é certo é que os olhos do mundo estão todos atentos, acompanhando cada etapa dessa jornada sem precedentes. Muito obrigado por assistir a esse episódio de Projetos Colossais. Se você gostou, deixe o like, deixe o comentário e se inscreva para assistir mais episódios sobre grandes conquistas da humanidade. Até a próxima!